Bom, agora o exercício de número 12, ele pede para efetuar essas continhas. É claro que a gente vai utilizar as propriedades, né, de radiciação, de potenciação. A forma de resolver não é única, tá? Porque em muitos casos a gente pode aplicar uma ou outra propriedade e de repente essas propriedades podem ser aplicadas não necessariamente na ordem que eu vou fazer, tá? Vamos lá então. Aqui no item A, eu tenho raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 24. Eu tenho produto de raízes, né? Eu posso escrever na forma de raízes de produto. Então, isso aqui é uma raiz quadrada de 6 vezes 24. 6 vezes 24 é 144. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 144, que é igual a 12. No item B, vem raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 8. Também é um produto de raízes, eu posso escrever na forma de raiz desses produtos. Lembrando que para usar essa propriedade, os índices das raízes precisam ser iguais, tá? Aqui eu só tenho raiz quadrada no item A, aqui no item B eu só tenho raiz quadrada. Então eu posso escrever isso como sendo a raiz de 2 vezes 3 vezes 8. Isto aqui é igual a raiz quadrada de 40. No item C, vem a raiz quadrada de 48 dividido pela raiz quadrada de 2. Eu posso escrever nessa forma assim também, ó, raiz de 48 sobre raiz de 2. Né? E é uma divisão de raízes, eu posso escrever na forma da raiz da divisão, ou seja, 48 sobre 2. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 24. No item D, aqui embaixo, ó, eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 16. Uma forma que eu vi de resolver esse item é inserindo o expoente 16 para o radicando. Então, eu teria a raiz quadrada de 2 elevado a 16, ok? E aqui eu posso escrever essa raiz na forma de potência, né? Potência com expoente fracionário. Então, seria base 2 elevado a 16 sobre 2, tá? Porque aqui vem um índice 2 aqui, ó. Quem está por dentro da raiz vai ficar por cima. Quem está por fora da raiz vai ficar por baixo, ok? Isso aqui é igual a 2 elevado a 8. Se não me engano, é 256. No item E, vem 3 vezes a raiz quadrada de 2, isto aqui elevado ao quadrado. A gente viu na potenciação que potência de um produto, esse expoente ele se aplica aos dois fatores. Então, o que eu tenho, na verdade, é 3 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9, e a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai dar um cancelamento, o que sobra é o 2. 9 vezes 2, 18. No item F, vem raiz quadrada de uma raiz quadrada de 2 elevado a 8. Vamos resolver primeiro a raiz interna. Olha só, eu posso escrever essa raiz na forma de potência. Aqui vem um índice 2, né? Então, eu posso utilizar aqui, ó, a raiz quadrada de 2 elevado a 8 sobre 2, ok? Isto aqui é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Mais uma vez, vou utilizar essa propriedade e escrever essa raiz resultante na forma de potência. Isso aqui é igual a 2 elevado a 4 sobre 2. Né? Aqui tem um índice 2, vamos lembrar isso aí. Bom, isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado, portanto, é igual a 4. No item G, vou colocar aqui embaixo,
eu tenho a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Isso aqui é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Eu estou dizendo primeiro e segundo, estou falando desses termos aqui, ó. Tá? O primeiro termo é a raiz de 7, o segundo termo é a raiz de 2. Então, aqui vem a raiz de 7, aqui vem a raiz de 7, aqui vem a raiz de 2, aqui vem a raiz de 2. Isso aqui é igual cancelamento da raiz quadrada com o expoente, sobra 7, mais 2 vezes raiz de 7 vezes raiz de 2. Eu posso unir essas raízes aqui em uma só. Então, é 2 vezes a raiz de 14, porque é 7 vezes 2, tá? Mais a raiz de 2 elevado ao quadrado, dá um cancelamento. Então, o que sobra aqui é o 2. O resultado dessa expressão é 7 mais 2, 9, mais 2 raiz de 14. Agora o item H. O item H também é um produto notável, 3 menos raiz de 2 elevado ao quadrado. O produto notável, agora que é uma diferença, fica assim, ó, o quadrado do primeiro termo, que é o 3, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. O primeiro termo é 3, o segundo termo, aqui também vai o primeiro termo, que é 3, aqui vai o segundo termo, que é raiz de 2, e aqui vai o segundo termo, raiz de 2. 3 elevado ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é 6, então é 6 raiz de 2, mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. A gente termina essa expressão assim, ó, 9 mais 2 é 11, menos 6 raiz de 2. E o último item, o item I, ele vem raiz de 2 vezes raiz cúbica de 2. O interessante aqui é que os índices são diferentes. Se você pensar em unir essas duas raízes, né, você tem um produto de raízes e passar a fazer raiz de produto, não vai dar certo porque os índices são diferentes. Aqui é raiz quadrada e aqui é raiz cúbica. Um modo de fazer essa operação é transformar essas raízes para o mesmo índice. Se aqui eu tenho um índice 2, aqui eu tenho um índice 3, eu vou substituir essas raízes por uma que tenha um índice igual ao MMC, entre 2 e 3, que é 6. Ó, vezes uma outra raiz de índice 6. Aqui na primeira raiz, o 2 possui um expoente 1. Então, o que a gente deve entender aqui? Eu tinha o índice 2 e fui para o índice 6. Nesse caso, ele foi multiplicado por 3, correto? 3 vezes 2 é 6. Eu preciso multiplicar esse índice interno também. 3 vezes 1 é 3. Então, eu passo a ter 2 elevado a 3 aqui. Na segunda raiz, aqui também tem um expoente 1. E vamos pensar dessa forma. Eu tinha o índice 3, passou para o índice 6. Então, o índice foi multiplicado por 2. Logo, eu preciso multiplicar o expoente interno por 2 também. 2 vezes 1 é 2. Eu passo a ter aqui 2 elevado ao quadrado. Agora sim, eu tenho raízes equivalentes e elas possuem o mesmo índice. Agora eu posso juntar tudo. Isso aqui é igual a raiz de índice 6 do que? De 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual, de acordo com a propriedade do produto de potências com a mesma base, eu tenho uma raiz de índice 6, e aqui dentro vem 2 elevado a 3 mais 2, 5. Né? A gente soma os expoentes. Terminou. Está aqui a raiz resultante. E esse é o final do exercício de número 12. Também é o final da resolução da segunda lista, que é a lista sobre radiciação.